essa questão do Dallagnol é uma questão muito óbvia. Eu não sei se seria interessante para o Dallagnol ir produzir provas contra si mesmo na opinião pública, porque dentro da realidade do Ministério Público, é bem difícil a gente imaginar o astro do Ministério Público sendo punido se não tiver uma ação do próprio Ministério Público. O Dallagnol, ele não tem que prestar contas para a população, porque ele tem a prerrogativa de ser julgado pelo Ministério Público. Então, enquanto ele for do Ministério Público, ele vai fugir. O Sérgio Moro foi, na verdade, dentro do Senado e da Câmara, prestar material para a Rede Globo. O que o Sérgio Moro fez foi muito estratégico. Ele criou um link entre seus apoiadores e as perguntas dos apoiadores, porque a partir das perguntas dos apoiadores, ele fazia respostas daquilo que ele gostaria de dizer. Se o Sérgio Moro tivesse aberto uma live, tivesse falado, olha, pessoal, eu fiz isso por isso, 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 obviamente não teria tido a mesma utilidade de um pronunciamento oficial dentro do parlamento brasileiro. Então o Sérgio Moro foi muito estratégico. Assim que aconteceu o evento do vazamento, o Sérgio Moro no primeiro momento tentou se esconder, achou que não ia dar em nada, repercussão mundial, ele precisava ser protegido pela Globo. Seria muito feio a Rede Globo chamar o Sérgio Moro no Jornal Nacional e dar para ele voz, para ele se proteger de todas as formas. Então, o que fizeram? Olha, Sérgio Moro, você vai no Senado, algumas pessoas vão levar teorias jurídicas para você falar que tudo que você fez é absolutamente normal, e a partir daí a Rede Globo vai usar só as melhores partes para te defender. Já com o Dallagnol, a coisa começa a ficar um pouco diferente. Aquiles, primeiro, o peso das denúncias está 90% em cima do Sérgio Moro. Apesar de que o que o Dallagnol fez é muito infantil e feio, o Dallagnol, ele foi a parte beneficiada, mas o Sérgio Moro foi o juiz que beneficiou uma parte. Então, para o Dallagnol é muito estratégico, porque 99% das pancadas vão acontecer sobre o Sérgio Moro. O Dallagnol tem a vitalicidade de membro do Ministério Público, então quanto menos o Dallagnol se expor, melhor, porque existe o risco, por mais que seja um risco absurdo, um risco baseado em falta de caráter e falta de bom senso, existe um risco muito grande, e nem é risco, existe uma probabilidade acima de 90% de não acontecer nada com o Dallagnol, do Dallagnol continuar sendo procurador federal. Existe a possibilidade deles reverterem a situação e conseguirem colocar o Dallagnol como PGR. Não duvidem disso. Na próxima escolha, o Bolsonaro coloca o Dallagnol como PGR. Não duvidem. Isso por quê? Porque na opinião pública, eles estão consolidando a ideia de que tudo que foi feito foi absolutamente normal. Mas o Sérgio Moro, ele está sendo criticado ao redor do mundo. O Sérgio Moro está sendo criticado como sendo um juiz que beneficiou a acusação. E tem muitos lugares do mundo que a acusação não tem a mesma função que no Brasil. No Brasil, o Ministério Público é fiscal da lei. O Ministério Público tem a obrigação de inocentar se a pessoa foi inocente. Ele não é obrigado a vencer a causa. Não é um processo civil dentro do qual um tem que vencer o outro, indiferente, está certo e pronto. Não. Dentro do Brasil, a ideia do Ministério Público é, o próprio Ministério Público não se convenceu que o cara é culpado, nas palavras do próprio Dallagnol, que não viu muita solidez nas denúncias do caso do Triplex, ele deveria pedir absolvição. Por quê? Porque ele é fiscal da lei. Mas por causa dessa divergência de percepção da realidade, tanto o povo brasileiro quanto o povo fora do Brasil acabam percebendo o Dallagnol como sendo o menino que ganhou o doce. O grande problema é, o Sérgio Moro é o cara que tirou sua imparcialidade para dar o doce para o Dallagnol. Eu acho até estratégica a ideia de focar no Sérgio Moro. Eu acho que a gente começa a destruir a farsa da Lava Jato se a gente começa a focar em uma pessoa. Porque se a gente tenta fazer exatamente o erro da esquerda durante todo esse tempo, abrir várias frentes de batalha, todas as frentes de batalha concentradas em pontos diferentes, a probabilidade da gente ser derrotado é muito grande. Então eu acho que nesse momento, deixa o Dallagnol se defendendo, as coisas vão vir e automaticamente o Dallagnol vai derreter. Se todo mundo foca no Sérgio Moro como sendo responsável pela quebra da economia brasileira, o Sérgio Moro derrete. A queda do Sérgio Moro automaticamente vai trazer a queda do Bolsonaro, vai trazer um processo maior contra o Dallagnol.
E o povo brasileiro, conscientizado, pode até contestar o poder do STF, contestar a forma como o ministro chega a ser ministro do STF, contestar a vitalicidade do STF. Tudo isso são coisas possíveis numa nova Constituinte. Mas essa nova Constituinte ela só pode acontecer depois de um amadurecimento. Já pensou se a gente tivesse uma nova Constituinte no final de 2018? Se a gente tivesse uma nova constituinte com esse povo que elegeu Bolsonaro achando que Bolsonaro seria a solução para o Brasil, a gente provavelmente teria 3 linhas na Constituição, uma linha de introdução, uma linha com pena de morte para tudo e uma outra linha de encerramento, né? Porque era um povo que achava que a pena de morte era suficiente para resolver tudo. Hoje esse povo começa a perceber que até o cara que vai dar a sentença de morte, ele tem interesses pessoais. Então esse amadurecimento da população é o maior ganho que a gente está tendo nos últimos tempos. Se a gente aproveita esse amadurecimento da população e se a gente promove esse amadurecimento da população, mostrando para o povo o que foi Sérgio Moro, o que significa Sérgio Moro e o que esse cara fez com a economia, e mostrando para o povo brasileiro o mais importante, nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Essa guerra vem de fora. Se o povo brasileiro entende que aqui dentro nós devemos entrar em contato para vencer essa guerra de fora, aí sim a gente consegue vencer o grande problema. E unindo de volta o povo brasileiro, o resto vai acontecer, porque o povo brasileiro nunca esteve tão interessado em política como agora. Eu não posso dizer politizado, nós temos pessoas nas ruas pedindo o fim do STF e do Congresso, então eu não posso dizer que esse povo está politizado. Mas uma coisa eu posso dizer, esse povo está muito interessado em política, então é um bom ambiente.